Olá, aqui é o João Vitor e hoje nós vamos resolver a questão número 129 do Enem 2021 PPL Caderno Amarelo. É uma questão de Química sobre estequiometria. Então vamos para a leitura do enunciado. Um marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento, expostos à umidade do ar e à chuva. Com isso, os pregos de ferro, que tinham massa de 5,6 gramas cada, acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem, Fe2O3H2O, uma substância marrom insolúvel, produto da oxidação do ferro metálico, que ocorre segundo a equação química. E aí ele dá, considere as massas molares do hidrogênio 1, oxigênio 16, ferro 56, e a pergunta, qual foi a massa de ferrugem produzida ao se oxidar a metade, 50% de um prego? Então é o seguinte, primeiro você tem a equação aí, que dois ferros reagem com 3 meios de O2 e água, dando origem ao óxido de ferro aqui, Fe2O3H2O. E aí ele te deu que cada prego tem uma massa de 5,6 gramas e ele está perguntando qual é a massa de ferrugem, que é o Fe2O3H2O, gerada se você oxidar 50% de um prego. Tá bom, a primeira coisa que a gente deve fazer é o seguinte, vamos descobrir então quanto que é a massa de ferro que tem em 50% de um prego, em metade de um prego. Se um prego são 5,6 gramas, metade do prego, 50% do prego, vai ser metade disso, metade de 5,6 gramas. Pode fazer uma regra de 3 e tal, mas isso é bem simples de ver, Então metade de 5,6 dá 2,8. Então, a massa de ferro a ser oxidada, a massa de ferro é 2,8 gramas. Então, basicamente, a pergunta é, qual que é a massa de ferrugem que eu gero oxidando 2,8 gramas de ferro? Agora, para a gente descobrir isso, a gente tem que ir na equação química. Primeiro, a gente confere se ela está balanceada. A gente tem dois ferros, 3 meios de O2 dá 3 oxigênios, E aqui eu também tenho 3 e H2O. Então, a equação está balanceada. E por ela eu sei que, molarmente, 2 mols de ferro geram 1 mol de Fe2O3H2O. Então, a proporção molar é de 2 para 1. Só que essa proporção molar não importa muito para a gente não, porque a gente quer saber, a partir dessa massa de ferro, quanto de massa de ferrugem eu tenho. Então, o que importa para a gente é a proporção em massa. Então, usando as massas molares, agora a gente consegue descobrir qual que é essa proporção estequiométrica em massa. Se a massa molar do ferro é 56 gramas por mol e eu tenho 2 mols de ferro para 1 de ferrugem, 2 mols de ferro são 2 vezes 56 gramas, que dá 112 gramas. Então, eu tenho 112 gramas de ferro formando quantos gramas de ferrugem? Aí a gente vai ter que calcular, 2 ferros são 2 vezes 56, que é 112, mais 3 oxigênios, cada oxigênio é 16. 16 vezes 3 dá 48 gramas. Mais H2O, que é água, você tem o hidrogênio é 1, então tem 2 gramas de hidrogênio, mais um oxigênio, que é 16, então que dá 18. Então, a massa molar, a massa de 1 mol de ferrugem é a soma de 112, 48 com 2 com 16. Aqui dá 160 e aqui dá 18. 160 mais 18 dá 178. Então, estequiometricamente, eu sei que 112 gramas de ferro geram 178 gramas de ferrugem nessa reação química. Essa é a proporção estequiométrica dessa reação, em massa. Na realidade, lá no prego, a gente tem 2,8 gramas de ferro. Então, eu sei a proporção de ferro para ferrugem estequiométrica. Se eu tenho 2,8 gramas de ferro, quanto de ferrugem eu vou gerar? É o que eu quero descobrir. Eu posso fazer por uma regra de 3. Se 112 geram 178, 2,8 vai gerar quanto? Nessa regra de 3 a gente consegue descobrir a massa gerada.
Multiplicando cruzado, a gente tem 112x é igual a 2,8 vezes 178. Passa esse 112 dividindo, nosso x vai ser 2,8 vezes 178 dividido por 112. E aí agora você tem que fazer essa conta. Essa conta aqui vai dar 4,45 gramas de ferrugem. Essa é a resposta final, alternativa A. Então, nessa questão de estequiometria, o que a gente precisou fazer? A gente precisou usar a massa, a proporção estequiométrica de ferro-ferrugem em massa, para descobrir quanto que esses 2,8 de ferro geram em ferrugem. Então, é uma questão mais simples de estequiometria do que algumas dessa mesma prova que já apareceram, e é assim que se resolve essa questão.